Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, esse podcast criado para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio, tratando dos mais diversos assuntos que envolvem essa nossa cadeia. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Cage. Daqui a pouco eu falo o apelido dele, né, para os nossos ouvintes. Para quem não conhece, né, figurinha carimbada aí no meio dos defensivos, é o famoso Tereré. O Tereré, que é engenheiro agrônomo, e dizem que ele se formou na melhor faculdade de agronomia do país, né, lá na Unesp de Botucatu. Ele já tem aí quase 20 anos de carreira, né? Passou, além de ter trabalhado na propriedade dos pais, ele já foi empreendedor, ficou um longo período como coordenador executivo da ENDA. Hoje ele deu aulas também no IAC de Campinas, ele faz o mesmo trabalho também lá na Universidade Federal de Viçosa. Ele passou também pela CropLife, né? Ficou lá quase 6 anos e atualmente ele é gerente de assuntos regulatórios no Sindiveg. E antes de passar a palavra aqui por Fábio, ele falar um oi para nós aqui, acho que não sei se eu anunciei, a gente vai falar dos bioinsumos, né? Passar a palavra para você, cara, você fala um oi para a turma aí e me diga o seguinte: o que, afinal das contas, são os bioinsumos? Seja bem-vindo aí. Tudo bem, Jefferson? Antes de mais nada, deixa eu fazer só uma correção aí. Eu não cheguei a trabalhar diretamente na CropLife, eu trabalhei para a Andef, e a Andef, depois que fechou, acabou sendo uma das constituintes da CropLife, né? Então, eu acabei trabalhando na Andef e não na CropLife. E hoje eu Entendi. estou no Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E ainda sendo chato das correções, né? Deixa eu só corrigir um pedaço. Ó. Não é que eu me formei na melhor faculdade de agronomia do Brasil. Eu me formei na melhor turma da melhor faculdade de agronomia do Brasil. Né? Tem Boa. esse pedaço da história que é bem importante também, né? O Jefferson foi meu colega de faculdade aí, meu colega de turma, várias e vários churrascos juntos e várias aulas juntas também. Mais churrasco do que aula, né? Faz parte do processo. Que todo mundo que é da agronomia sabe bem como é, né? Mas bora lá, vamos falar um pouco sobre bioinsumos, tá? Legalmente, o meu pedaço agora é trabalhar com regulamentação, então vocês podem ver que eu vou sempre citar muito mais os aspectos legais do que os aspectos técnicos aqui em si, né? Legalmente não existe bioinsumos, né? No Brasil, os produtos são registrados conforme a sua categoria, né? Então, o que existe é um fertilizante de origem biológica, existe um defensivo agrícola de origem biológica, mas bioinsumos por si só é um termo que está sendo utilizado pelo Ministério da Agricultura para congregar todos os insumos que são utilizados na agricultura em geral, mas que tem uma base biológica. Entendi. E aí, Fábio, você me refresca a memória aí. Há uns 2 anos ou 3 anos atrás, não lembro, acho que a Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura, ou só alguns deles, fez uma espécie, vamos dizer assim, de uma cartilha do que seria esse setor. Não sei se tinha ali a parte de regulamentação disso daí e tal. Eu sei que empresas grandes aí do setor defensivo estavam todos envolvidos nesse projeto aí, BASF, Syngenta, e essas grandes de biológicos também. O que foi esse trabalho aí? O que é isso aí? O que existe, né, na verdade ainda até hoje, foi desde 2020, existe o Programa Nacional dos Bioinsumos. É uma iniciativa do Ministério da Agricultura, obviamente contando com todos os seus parceiros ali, então, principalmente a Embrapa no setor de pesquisa, né, mas para reunir as iniciativas que existem de pesquisa sobre bioinsumos, né, sobre toda a origem
todos os insumos de origem biológica e também tentar traçar a política pública que vai direcionar os esforços do Brasil daqui para frente. Que existe assim, é muito claro que no mundo existe uma tendência muito grande de diminuir o uso de produtos químicos, de tentar, ou no mínimo tentar reduzir, né? Sim. Na medida do possível e tal. Só que se a gente for ver, esses esforços sempre aconteceram por parte do mercado também. Né? O mercado foi trazendo produtos, aí ele tenta inserir um produto daqui, à medida do que esse produto funciona, ele coloca outro, enfim. E na medida que o produto não funciona também, ele tem as suas dificuldades ali e tal. Mas o que o MAPA quis com essa iniciativa é ter um conselho estratégico que está definido dentro dessa regulamentação, que é um decreto, né, para começar a pensar a política pública desse setor e também reunir todas as iniciativas. Por exemplo, na época eles lançaram um aplicativo que existe até hoje, chamado Bioinsumos, em que qualquer agricultor consegue consultar quais são os bioinsumos que existem, que estão registrados e tal. Então, é uma forma do Ministério, e junto com a Embrapa e tal, de promover os insumos de base biológica. E você me detalha melhor. Se eu estiver falando besteira, você dá a visão real do que é isso daí. Essa associação dessas grandes aí, todo mundo ali muito grande, isso é uma tentativa desse setor tentar aumentar a barreira de entrada de empresas assim que não vai ter os pré-requisitos mínimos assim legais para poder operar, tipo assim, tipo o que a gente vê hoje no mercado de fertilizantes foliares, o cara no fundo da casa dele invasa ali, sai comercializando e de certa forma prostituindo o mercado. Esses gigantes estão tentando dar uma blindada nesse possível fenômeno que aconteceria? Olha, eu diria que não, tá? Para tudo na vida existe regra, né? Quem cria a regra nesse caso especificamente, é o Ministério, mas no caso de fertilizantes é o Ministério da Agricultura, né? No caso de defensivos agrícolas é a tríade, né? É Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, né? E para isso existe regras bem claras, específicas e tal. Então, a regra por si só, ela existe, está colocada, está posta, qualquer um que consiga seguir a regra pode registrar um bioinsumo. Tá? Então, em primeiro ponto aqui, deixa eu até colocar um fato que existe. Hoje em dia, por exemplo, existe muito um incentivo a campo da produção on-farm, da produção de uso próprio. Né? E aí, assim, às vezes quando a gente está em discussões e tal, às vezes é trazida a visão assim, olha, um agricultor jamais poderia ter é vedado de ter um bioinsumo registrado. Não, a regra ela é clara e ela existe para todo mundo. Né? Um agricultor poderia ter um bioinsumo registrado em seu nome? Poderia. Né? O que acontece é que é caro, é difícil e tal, tem toda uma série de dificuldades burocráticas que um agricultor, assim, ele não deveria ter que sofrer todo esse processo para poder utilizar, para poder produzir o seu insumo. Né? Mas, assim, o que eu só estou colocando não existe uma vedação legal. Tá? Agora, Entendi. O que acontece muitas das vezes assim, a cada vez as regras vão ficando mais difíceis. Tá? Isso é normal de qualquer processo de regulamentação. Tá? E aí, nessa da regra ficar cada vez mais difícil, vai se criando, às vezes, uma voz no campo de que, olha, estão criando cada vez mais dificuldade para o agricultor. Isso é barreira de entrada para o pequeno. Tá? Assim, em algumas situações, a regra é difícil de ser cumprida pelo pequeno, é difícil de ser cumprida pelo pequeno. E ela é igualmente difícil de ser cumprida pela grande. Tá? O que acontece é que muitas das vezes a grande tem condições econômicas para conseguir cumprir aquela regra e o pequeno às vezes fala, olha, para mim não compensa ter que me adaptar para cumprir essa regra. Mas regras em governo em geral são pensadas no bem comum. Então, assim, é muito difícil você usar esse claim de que, olha, existe uma força de mercado muito grande. Então eu não iria por esse caminho, né? Entendi. Outra coisa, Fábio, é o seguinte, eu li quando essa notícia aí
até do aplicativo dos bioinsumos ficou bastante aí na mídia agro. Eu baixei o aplicativo na época, comecei a mexer, li algumas coisas nos sites e eu vi que a intenção do governo é, nos próximos anos, fomentar esse tipo de negócio. Inclusive, isso daí é até um pilar dos fertilizantes, né, para diminuir a dependência de alguma forma. Você acha que de fato o pessoal vai estimular a criação desse tipo de negócio? Você já falou anteriormente que há uma pressão, né, da sociedade para a gente usar cada vez menos. O próprio agricultor tem feito isso e as grandes defensivos cada vez mais estão buscando negócios, vou dizer assim, paralelo ou fugiu até o termo assim, mas assim, comprando empresas de biológicos para ter esses produtos no portfólio e desenvolvendo, porque desenvolvimento de produto na ponta leva tempo, é custoso, essa coisa toda. Você acha que o governo vai de fato facilitar o acesso ao mercado para dinheiro, vamos dizer assim, subsidiado, juro mais barato, longo prazo, para de fato fazer essa cadeia crescer muito? Tá, eu vou separar essa discussão em dois momentos. Uma coisa é fomento, que é isso que você acabou de falar, né? O governo, de alguma forma, fomentando o mercado. E outra coisa é o próprio mercado em si, né? O mercado que cresce é o mercado do produto que foi vendido, foi vendido ao preço que o agricultor quer pagar e que funciona e deu resultado sempre, não é isso? Assim, assim, não existe mercado não existe estímulo de mercado para produto ruim, produto que não vai funcionar. Tá? Então, nesse caso aqui, o governo tem um papel de fomento na história. A indústria tem um papel de desenvolver um bom produto, de entregar um bom produto, de pesquisar e, de alguma forma, chegar no produto que sempre vai funcionar, que dê confiabilidade ao agricultor. Esse é o papel que as indústrias como um todo tem que ter. O sistema de pesquisa, toda a cadeia tem que funcionar para isso, né? Então, Certo. o melhor estímulo para o mercado é o mercado que funciona, o agricultor que compra. Tá? Agora, na parte de fomento, sim, o que o governo, essas iniciativas já até fizeram. Já fizeram um edital de chamamento público, por exemplo, para estimular financiamento em pesquisa. Tá? Existe dinheiro de fundo perdido através dessa história, fundo perdido assim, de recursos não reembolsáveis, né, que é o nome correto aí, Aham. mas para estimular a pesquisa. Né? E isso é a primeira ponta da cadeia, né? Se você não tiver um bom produto, não tem como, no final das contas, não adianta nada você colocar pressão de mídia, colocar todo um discurso bonito se o produto não funcionar, né? Se o produto não der resultado. Então, Verdade. todo esse pedaço tem sido estimulado, tá? Financiamento, sim, já existem umas linhas de financiamento para a produção de bioinsumos melhores do que as linhas comuns de crédito bancário. Se é o suficiente, aí já são outros 500, já é é o mesmo pedaço que eu estava te dizendo, assim. Se você tem, você pode até ter um dinheiro de juros barato. Juros barato no Brasil também é uma palavra muito relativa, né? Sim. Sim, você sabe bem disso, juros barato é assim, é um pouco, é um jeito bonito para falar que é menos caro um pouco. E aí sim, existe, tá? Só que ninguém pega dinheiro emprestado se não tiver mercado, né? Você só pega dinheiro emprestado se você estiver produzindo alguma coisa que você tem uma expectativa de retorno lá na frente, né? Aham. E isso é o processo que o governo tem feito, né, nessa área. Cria linhas de crédito, né? Mas, para mim, o melhor passo do crescimento desse setor, e esse setor é um setor que vem crescendo Sim. razoavelmente bem, né, nos últimos tempos, só que ainda sob uma base pequena, né? Eu lembro de um amigo meu de faculdade chamado Jefferson. Ele falou assim, ele um dia falou que ele estava triste porque ele perdeu metade do rebanho dele. Ele tinha duas vacas, morreu uma vaca, perdeu metade do 50%. rebanho, É. né? 50% de perda. Assim como perder sob uma base grande tem impacto, uma base pequena tem impacto, crescer sob base pequena também é simples, né? Sim.
Então, nesse momento, você está vendo um crescimento de vários, de 2 dígitos ali, alguns produtos até 3 dígitos. É um crescimento grande, exponencialmente, até exponencial grande e tal. Só que ainda sobre uma base pequena, né? Então, mas o que eu posso falar é, o mercado vai crescer conforme for diminuindo, for quebrando o paradigma na utilização, conforme for tendo produto bom, conforme ele for tendo resultado e tal. E isso está acontecendo no campo. Eu lembro uns anos atrás aí, né, Fábio? Eu fui lá visitar um agricultor e levar posicionamento um biológico para ele. Ele falou assim: porra, já tem tanto bicho na minha roça, você quer trazer mais para dentro? Né, na época, tipo, tava muito incipiente, apesar de ser uma coisa antiga, né? Não sei se você conhece o Dr. Pedro Antônio Pericelli, um dos fundadores da Vector Control, né? Uma vez eu assisti uma palestra dele, ele falou assim, ó, eu comecei a mexer com biológicos na década de 60. Todo mundo me chamava de louco, né? Tipo assim, eu já tô velho, eu não sei se eu vou conseguir aproveitar os louros do momento aí com a minha empresa, mas que com certeza eles devem estar bombando, devem estar. O... Você acha que nos últimos anos o pessoal colocou muita grana em pesquisa e desenvolvimento para esse negócio bombar e o agricultor de fato vê que isso é ferramenta de manejo para ele? Bom, vamos lá. Sobre a base, eu vou falar agora sobre produtos para controle de pragas, tá? Isso. Nesse caso especificamente, tá? Se você olhar o que tem de produto registrado em número, tá? A maioria é de Metarrhizium, a maioria é de Bovéria, a maioria é de Cotésia, a maioria é de produtos que já existiam no mercado, né? Assim, ingredientes, vou chamar de ingredientes ativos, né? De organismos que já existiam no mercado. O que neste momento, assim, às vezes você vai ver o mesmo ingrediente ativo, o mesmo organismo, mas o que melhorou já muito é tecnologia de formulação, né, de quanto ela dura, se é uma formulação fácil de ser aplicada, que ela tem estabilidade de campo, se ela tem concentração de conídeos viáveis, todo esse pacote melhorou muito ao longo do tempo, né? Mas ainda assim a gente está falando de muitos ativos que já existiam no mercado, né? Assim, com toda a certeza do mundo, com essas técnicas de genômica, com essas técnicas de RNA, DNA da vida e tal, CRISPR e tal, em algum momento, e certamente já está no portfólio das empresas, vai chegar uma nova linha de produtos que aí eles já não são mais uma adaptação, uma melhoria de produtos que existiam no passado, né? Eles já são produtos que já foram pensados nesse novo mundo de ter de poder ofertar soluções de base biológica, Uhum. mas uma nova gama de ativos aí, né? Novas cepas, novas isoladas, isso já peptídeos, enfim, tem todo um novo contexto no desenvolvimento aí. Eu lembro, você com certeza você lembra também, né? Quando o Brasil começou a adotar a soja RR, que falavam lá, né, que podia aplicar o glifosato, né? E os primeiros anos ali, a Monsanto teve muito problema com queda de produtividade dos materiais, e o pessoal reclamando muito que não produzia. E eu lembro que uma vez eu conversando com o RTV lá, ele falou assim, ó, o que a gente tem que orientar para os agricultores é que a soja, ela é resistente ao glifosato e não ao mato. O cara quer fazer, tipo assim, deixar o mato ficar maior do que ela, porque acha que tem essa flexibilidade no manejo, e aí a mato competição acabou com a produtividade dele, né? Eu não tão radical assim, mas eu acho que o agricultor, ele também tá, tipo assim, ó, agora não, a gente já tá na safra 22, 23 aí, já tem alguns bons anos que as empresas de nome aí têm batido muito na ponta, mas lá atrás, assim, o pessoal ficou com muito pé atrás. E aí, quando começou a onda do on-farm, igual você falou, os caras começaram a fazer custo. Falaram assim, se esse produto aqui eu aplico 1 litro por hectare, o custo meu eu consigo aplicar 3, não é possível que não dê certo e eu vou aplicar 3 litros e eu vou fazer na fazenda.
E deu uma acelerada esse tipo de negócio, principalmente no Mato Grosso, e tá voltando tudo para trás. Né? O cara vê que não é a expertise dele, dá trabalho, né? Quem vai numa fábrica aí de biológico aí vê todo a sepsia que tá envolvida, e às vezes o cara tá fazendo embaixo do barracão com o trator ali, né? Uhum. Qual que é teu olhar sobre esse ponto? Para mim, assim, produzir biológicos, como produzir qualquer coisa, se for para fazer, tem que fazer bem feito, né? Só que no caso de biológicos, é sim alguma coisa que precisa de técnica. Precisa de técnica, precisa de asepsia e tal, porque senão, ao invés de produzir Rhizobium, você está reproduzindo Bacillus anthracis. Só para dar um exemplo, Bacillus anthracis é o componente principal do anthrax, né, que dá doença. Aham. É quem gera o anthrax, né? Mas assim, é, com- no caso de produção biológica, você conversa com todo mundo que é de controle de qualidade, conversa com pesquisadores sérios e vai conversando e tal. É extremamente importante que você consiga produzir, multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado e não multiplicar aquilo que não pode ser multiplicado, né? Então, assim, você tem que multiplicar o ativo e não multiplicar o contaminante. Na hora que a pessoa vai lá, ele produz sem processo, sem controle de qualidade, sem um responsável técnico, sem o controle da matéria-prima, sem todos as etapas que precisam ser seguidas, ele acaba produzindo muito mais contaminante do que o próprio ativo que ele queria multiplicar, né? Exatamente. E isso daí, assim, não tem como funcionar. Muitas das vezes não funciona. Só que a pessoa que foi lá, investiu muito dinheiro, que montou uma fábrica e tal, ela vai demorar, mas vai demorar muito, vai custar muito acreditar que aquilo que ela foi lá, investiu e colocou dinheiro e que ele não está produzindo aquilo que ele deveria produzir, né? Sim. Eu não, assim, é, a, em geral, não dá para condenar a pessoa que está buscando produzir alguma coisa. Ela vai lá, produz e está tentando fazer uma melhoria de processo e tal. A única coisa é que, se isso dá trabalho, a pessoa que resolver investir nisso necessariamente tem que estar entendendo que esse pacote vem acompanhado de trabalho, né? Não existe, especialmente nesse caso, não Uhum. existe resultado sem trabalho, sem toda uma adaptação. E existem iniciativas inteligentes dentro desse processo. Existe quem faça uma coisa bonita, legal e tal, mas nesse caso especificamente, o que acontece, que a gente tem visto muito, tem muita gente que compra um equipamento bom. Uhum. Comprei um tanque de inox, comprei um tanque de inox com resfriamento, não sei o que e tal. Mas não contratou um técnico decente, não tem uma formulação decente, não tem asepsia, não tem absolutamente nada, né? E a partir dali acredita que só por ter um tanque, porque tem equipamento, vai produzir legal. Isso, assim, os próprios resultados dos últimos tempos aí já tem mostrado que não é bem assim. Aham. Assim como tem gente que vai lá e compra o tanque, que desenvolve o processo, não sei o que e tal, que tem bons resultados, né? Faz parte do processo, mas é todo um conjunto, né? E as startups, Fábio, tão muito inseridas nesse contexto já ou não é muita pegada? A pegada deles é mais serviço? Então, Jefferson, no meio das startups aí tem de tudo hoje em dia, né? Tem empresa que está oferecendo equipamento, tem empresa que está oferecendo o pacote todo, tem empresa que está oferecendo só o serviço de consultoria, tem gente boa, tem gente ruim, nesse processo ali tem de tudo, né? E assim, isso é legal para o mercado. O mercado ele tá oferecendo diversas soluções para o mercado. Tem bastante gente que vai bem com esses sistemas ali e tal. Ao mesmo tempo que muitas das vezes em uma mesma empresa tem gente que não vai bem, que acaba desistindo do processo porque não se adapta e tal. Então, assim, é muito. Eu só que diria assim, que tem bastante gente ofertando, mas acho que mais importante do que isso é a tomada de decisão se vale a pena para o agricultor, para dentro daquilo que vai dar de trabalho. Essa tomada de decisão tem que ser bem pensada, ela não pode ser tomada por impulso e tal. É alguma coisa que acho que vale a pena ressaltar, né?
a qualidade nos bioinsumos precisa ser bem pensada, o sistema precisa ser bem pensado antes de começar. Fábio, é o seguinte, é muito complexo a parte legal desses assuntos todos, né, por onde eles permeiam. Hoje, como é que tá? Isso está centralizado na mão de um órgão só? É o MAPA, é a Anvisa? Não tá? O agricultor que está lá na fazenda, ele segue as orientações de quem? Como que tá esse novelo aí? Um novelo é uma boa definição, né? Como eu falei lá no começo, assim, não existe bioinsumos, existe defensivo biológico, existe fertilizantes de origem biológica e existe sementes, tal, existe a outra categoria de produtos ali, né? Mas assim, o que acontece hoje? Fertilizantes ele é registrado só junto ao mapa, né? E defensivos é registrado junto ao Anvisa, Mapa e IBAMA. Normalmente, a análise de um fertilizante é muito mais rápido do que a análise se você for passar pelos 3 órgãos e tal. Então, no momento que acaba acontecendo muito a campo a gente vê isso. Às vezes é um produto que ele tem a função de defensivo, tem a função de controle de pragas, que ele é registrado como fertilizante e acaba sendo divulgado como um produto que é divulgado a campo ali por debaixo dos panos, ali nem tá nos materiais oficiais, mas ele é posicionado a campo como para controle de pragas. E ainda tem um pedaço que é mais complicado dessa história, que é a função bioestimulante. Porque bioestimulante, ele cabe, a função estimulante, ele é, na verdade, uma função de defensivos, é uma função ele deveria ser regulado pela lei dos agrotóxicos. Mas imagina que eu tenho um produto que ele estimula a planta, mas pelo fornecimento de um nutriente, né? Então, ele também é um bioestimulante, mas o mecanismo de ação dele foi pelo fornecimento de nutriente, não por uma função hormonal. Então ainda tem dentro da própria legislação alguns buracos que assim, a própria discussão da regulamentação tá caminhando para em algum momento ela se organizar, né? Mas ao mesmo tempo tem um projeto de lei querendo englobar todo mundo dentro da categoria e querendo criar a categoria bioinsumos, né? Então tem ainda um caminho a se trilhar na parte da regulamentação. Fábio, queria agradecer a participação aqui. É um tema interessante. Eu, particularmente, me envolvo bastante com isso e às vezes meio cego de como conduzir os negócios aí, né? Tipo, tentando não fazer nada errado, mas, enfim, às vezes pode por desinformação, falta de orientação, acaba pecando como, você falou assim, como que você registra o produto, essa coisa toda. E também é um assunto que poderia a gente discutir mais, tal, né? Que muita gente que inclusive ouve o podcast está inserido dentro dessa cadeia, é pertinente. E agradecer você aqui a participação, né? E falar que se precisar de qualquer coisa, o Iagro está de portas abertas aí para você. Tudo bem, o que eu posso colocar, assim, você sabe que você pode contar sempre comigo, né? O Iago pode contar sempre comigo aí nessa história, mas eu queria estender isso a qualquer um que esteja ouvindo esse podcast. A parte de regulamentação, como qualquer coisa aqui no Brasil, é difícil, é complicado. A gente é criado e não é acostumado a trabalhar com legislação. A gente não tem essa cultura de entender legislação desde criança, como em alguns outros países, né? E isso, de alguma forma, traz dificuldades para a gente, né? Porque às vezes a gente só vai saber que existe uma regulamentação na hora que a gente toma uma multa, né? Ou então a hora que o meu negócio é fechado e tal. E eu acho que assim, a gente precisa de alguma forma melhorar as regulamentações sempre para criar não criar dificuldades onde não precisa ter, né? A regulamentação precisa ser moderna o suficiente para gerir os riscos que podem ser causados, né? Mas não ficar criando pelo em ovo, não criar dificuldades onde não existe. Acho que isso é o processo que está acontecendo no Brasil, né? Aham. E assim, a gente precisa só
tomar o cuidado de não menosprezar as regulamentações, né? O Brasil também tem um pouco a cultura de sempre desafiar a legislação. Né? Sim. E isso não é legal, isso é um processo que só leva a um ciclo de perda para todo mundo. Exatamente. E aí, tipo, pra falar pro pessoal aqui, né, mais uma vez, não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, lá no @iagro.brasil, também no nosso site, no iagro.com.br. Quem quiser pode se cadastrar no site, recebe toda segunda-feira os relatórios da CRU. E quem for comprador ou vendedor de fertilizantes pode também usar a plataforma para fazer negócios. O Gabi está sempre por trás aí da Iagro para dar o suporte para quem precisar. Um abraço, pessoal.